Você já parou para pensar por que alguns gaúchos são naturalmente teimosos e outros são diplomatas natos? Por que certas famílias do Rio Grande do Sul carregam uma rebeldia no sangue, enquanto outras respiram tradição e ordem? A resposta não está nos genes, está numa programação mental que começou há mais de 100 anos e que ninguém te contou na escola. Quando você ouve falar dos maragatos e chimangos, provavelmente pensa em lenços coloridos, cavalos e uma guerra civil que terminou em 1923. Mas essa é apenas a superfície de uma das experiências psicológicas mais fascinantes da história brasileira. O que realmente aconteceu no Rio Grande do Sul foi muito além de uma disputa política. Foi a criação de dois códigos mentais completamente diferentes, que moldaram gerações inteiras de gaúchos. Imagine por um momento. Você é um jovem de 20 anos em 1923. Seu pai amarra um lenço branco no pescoço e te olha nos olhos dizendo que a honra da família está em jogo. Do outro lado da cidade, outro jovem da sua idade recebe um lenço vermelho e ouve que a tradição e a ordem devem ser preservadas, a qualquer custo. Vocês dois vão para a mesma guerra, mas com programações mentais completamente opostas. Um foi condicionado a questionar a autoridade, o outro a respeitá-la. Um aprendeu que a rebeldia é virtude, o outro que a lealdade é sagrada. Agora aqui vem o que vai mexer com sua cabeça. Essas programações não desapareceram quando a guerra acabou. Elas se infiltraram nas famílias, nas tradições, nos valores que passamos de pai para filho sem nem perceber. Hoje, quando você encontra um gaúcho que não consegue trabalhar para ninguém e prefere empreender sozinho, ou outro que é um mestre da política e da diplomacia, você não está vendo apenas personalidades diferentes. Você está vendo a herança psicológica dos maragatos e chimangos. A verdade é que cada um de nós carrega traços dessas mentalidades. Você pode nunca ter pisado no Rio Grande do Sul, mas se convive com gaúchos, se tem sangue gaúcho, ou se simplesmente quer entender melhor os comportamentos humanos, precisa conhecer esses códigos secretos. Porque eles explicam muito mais do que você imagina sobre lealdade, rebeldia, honra e as escolhas que fazemos todos os dias. O mais impressionante é que esses padrões mentais não ficaram restritos ao Sul. Eles se espalharam pelo Brasil inteiro através das migrações, influenciando a forma como brasileiros de origem gaúcha se comportam em São Paulo, no Mato Grosso, em Brasília. Quantas vezes você já se perguntou por que certas pessoas têm uma necessidade quase física de questionar regras, enquanto outras encontram segurança em seguir protocolos estabelecidos? A resposta está nos códigos psicológicos que vou revelar para você agora. Porque muito além dos lenços coloridos e das batalhas históricas, existiam regras emocionais específicas que determinavam como um maragato pensava, sentia e reagia ao mundo, e como um chimango fazia exatamente o oposto. E quando você entender essas regras, vai começar a decifrar comportamentos que sempre pareceram misteriosos, tanto nos outros quanto em você mesmo. Então prepare-se, porque vamos mergulhar na mente de dois tipos de gaúchos que criaram duas formas completamente diferentes de ser brasileiro. Vou te contar algo que vai mudar completamente como você enxerga a história gaúcha. Quando pensamos na Revolução Federalista, nossa mente automaticamente vai para cavalos, lanças e batalhas épicas. Mas a verdadeira revolução aconteceu dentro das cabeças das pessoas. O que realmente estava em jogo não eram apenas territórios ou poder político. Era a alma gaúcha sendo moldada de duas formas completamente opostas. Imagine a cena. É 1893 e duas crianças gaúchas estão brincando no mesmo pátio. Uma delas cresce ouvindo que questionar a autoridade é sinal de coragem, que a verdadeira honra vem de lutar pelo que acredita, mesmo que o mundo inteiro esteja contra você. A outra aprende que a sabedoria está em preservar tradições, que a força vem da união e que às vezes é preciso ceder para proteger o que realmente importa. Essas duas crianças vão se tornar adultos com códigos emocionais completamente diferentes, como se falassem idiomas distintos da alma. Os maragatos não eram apenas revolucionários. Eles eram programados para serem questionadores natos.
Cada pai maragato ensinava seu filho que aceitar ordens sem questionar era sinal de fraqueza. Era uma mentalidade que transformava a rebeldia em virtude sagrada. Eles criaram uma cultura onde dizer não para a autoridade não era desrespeito, era dignidade, onde lutar sozinho contra todos era mais honroso do que vencer em grupo. Do outro lado, os chimangos desenvolveram uma inteligência emocional completamente diferente. Eles entendiam que a verdadeira força vinha da capacidade de construir alianças, de ler as pessoas, de saber quando falar e quando calar. Para eles, a honra não estava na rebeldia, mas na lealdade. Não na teimosia, mas na sabedoria de escolher as batalhas certas. E aqui vem o que é realmente fascinante. Essas duas programações mentais criaram tipos de gaúchos tão distintos que até hoje você consegue identificá-los. Sabe aquele gaúcho que não consegue trabalhar para ninguém, que prefere quebrar a cara empreendendo do que aceitar ordens? Mentalidade maragata pura. E aquele outro que é um mestre em articulação política, que consegue unir pessoas e construir consensos? Código chimango rodando a todo vapor. O mais impressionante é que essas mentalidades não eram apenas estratégias de guerra, elas se tornaram formas de viver, de amar, de criar filhos. Famílias inteiras foram moldadas por esses códigos, e muitas vezes sem nem perceber. Quantos conflitos familiares você já viu que na verdade eram choques entre essas duas visões de mundo? Agora me diz uma coisa, você já parou para pensar qual dessas mentalidades corre nas suas veias? Porque eu garanto que uma delas está lá, influenciando suas decisões, seus relacionamentos, sua forma de reagir ao mundo. E quando você descobrir qual é, muita coisa na sua vida vai começar a fazer sentido. Mas calma, porque ainda tem muito mais para descobrir sobre como esses códigos realmente funcionavam na prática. Agora eu vou te mostrar como esses códigos realmente funcionavam no dia a dia, porque uma coisa é entender a teoria, outra é ver como essas programações mentais moldavam cada gesto, cada palavra, cada decisão que um maragato ou chimango tomava. E prepare-se, porque quando você entender esses mecanismos psicológicos, vai começar a reconhecê-los em pessoas ao seu redor. Vamos começar pelos maragatos. Eles não eram simplesmente rebeldes, eles tinham um sistema emocional muito específico. Para um maragato, a pior coisa que podia acontecer não era morrer, era ser visto como covarde ou submisso. Eles criaram uma mentalidade onde a autonomia era sagrada. Um pai maragato ensinava o filho que antes de obedecer qualquer ordem, ele deveria perguntar: "Isso está certo?" E se a resposta fosse não, a desobediência se tornava obrigação moral. Essa programação criava homens que preferiam enfrentar 10 inimigos sozinhos a aceitar uma injustiça, mas também geravam uma rigidez emocional impressionante. Um maragato típico tinha dificuldade extrema para fazer concessões, para negociar, para aceitar meio-termos. Era tudo ou nada, preto ou branco. Eles transformaram a teimosia em virtude, mas pagaram o preço da inflexibilidade. Já os chimangos desenvolveram uma inteligência emocional completamente diferente. Para eles, a verdadeira coragem não estava em enfrentar o mundo sozinho, mas em conseguir unir pessoas em torno de um objetivo comum. Eles entendiam que às vezes é preciso ceder hoje para ganhar amanhã, que a diplomacia pode ser mais poderosa que a força bruta. Um chimango típico era mestre em ler ambientes, em perceber humores e saber exatamente o que falar para cada pessoa. Eles criaram uma cultura onde a lealdade era o valor supremo. Não lealdade cega, mas lealdade inteligente. Um chimango podia discordar do chefe em particular, mas jamais o desautorizaria em público. Para eles, isso não era submissão, era estratégia. Mas aqui vem algo que vai mexer com sua cabeça. Essas diferenças não ficavam só na política. Elas se infiltravam nos relacionamentos amorosos, na forma de criar filhos, até na maneira de fazer negócios. Uma mulher maragata tendia a ser mais direta, mais confrontativa quando necessário. Uma mulher chimanga era mestre em conseguir o que queria através da persuasão e da construção de alianças familiares. E os filhos? Os filhos eram um laboratório onde essas mentalidades realmente se cristalizavam. Uma criança maragata aprendia que questionar era virtude, que aceitar sem entender era fraqueza. Uma criança chimanga aprendia que a verdadeira força vinha da capacidade de se adaptar, de encontrar soluções que funcionassem para todos. O resultado? Gerações inteiras programadas com códigos emocionais opostos. E aqui está o que é realmente fascinante.
Esses códigos não morreram em 1923. Eles apenas se disfarçaram, se adaptaram, encontraram novas formas de se expressar. Hoje, quando você vê um gaúcho que não consegue aceitar uma decisão injusta no trabalho, mesmo sabendo que vai se prejudicar, você está vendo mentalidade maragata em ação. Quando vê o outro, que consegue articular soluções políticas complexas e unir grupos rivais, é código chimango puro. E agora vem a pergunta que não quer calar. Será que essas programações ainda estão ativas? Será que você, mesmo sem saber, carrega uma dessas mentalidades? Porque eu vou te mostrar algo que vai te surpreender sobre como esses códigos continuam influenciando o gaúcho moderno. E agora chegamos ao ponto que vai mudar completamente como você se enxerga e entende as pessoas ao seu redor. Porque esses códigos maragatos e chimangos não ficaram presos no passado. Eles estão vivos, pulsando, influenciando decisões que você toma todos os dias sem nem perceber. E quando você descobrir qual deles corre nas suas veias, muita coisa na sua vida vai começar a fazer um sentido assustador. Olha só como isso funciona na prática. Você conhece aquele gaúcho que largou um emprego estável para abrir o próprio negócio, mesmo todo mundo dizendo que era loucura? Mentalidade maragata pura. Ele simplesmente não consegue aceitar ordens que não fazem sentido para ele. Prefere quebrar a cara sendo dono do próprio destino a prosperar seguindo regras de outros. Para ele, a liberdade vale mais que a segurança. Agora pensa naquele outro gaúcho que é um mestre em articulação política, que consegue resolver conflitos familiares complexos, que todo mundo procura quando precisa de um conselho diplomático. Código chimango rodando a todo vapor. Ele entende que a verdadeira força vem da capacidade de construir pontes, de encontrar soluções que funcionam para todos. E aqui vem algo impressionante. Essas mentalidades se espalharam pelo Brasil inteiro através das migrações gaúchas. Hoje você encontra empresários maragatos em São Paulo que preferem fechar a empresa a aceitar sócios que não compartilhem seus valores. E executivos chimangos, em Brasília, que são mestres em construir consensos políticos impossíveis. Mas a coisa fica ainda mais interessante quando olhamos para os relacionamentos. Um gaúcho com mentalidade maragata tende a ser direto demais, às vezes até brutal na honestidade. Ele prefere uma briga franca a uma paz falsa. Já um gaúcho com código chimango é mestre em manter a harmonia, em resolver conflitos através do diálogo e da compreensão mútua. E os filhos? Os filhos são onde essas programações realmente se revelam. Pais com mentalidade maragata criam filhos questionadores, que não aceitam um porque sim como resposta. Pais com código chimango ensinam os filhos a importância da diplomacia, da construção de relacionamentos, da sabedoria de escolher as batalhas certas. Agora, eu quero que você pare e pense. Qual dessas mentalidades você reconhece em si mesmo? Você é do tipo que prefere enfrentar o mundo sozinho ou aceitar uma injustiça? Ou é mais do tipo que consegue articular soluções complexas e unir pessoas aparentemente incompatíveis? Você questiona a autoridade por instinto ou busca construir consensos? A verdade é que a maioria de nós tem traços dos dois códigos, mas sempre há um que predomina. E quando você identifica qual é o seu, consegue entender melhor suas reações, seus conflitos internos, até suas escolhas profissionais e amorosas. Mas aqui vem a revelação final que vai mexer com sua cabeça. Esses códigos não são apenas curiosidades históricas, eles são chaves para entender a alma brasileira. Porque o Rio Grande do Sul foi um laboratório onde duas formas muito diferentes de ser brasileiro foram testadas e refinadas. E hoje, essas duas mentalidades continuam moldando nossa política, nossos negócios, nossos relacionamentos. Quando você entende isso, consegue decifrar comportamentos que sempre pareceram misteriosos. Aquele chefe que não consegue delegar porque precisa controlar tudo. Provavelmente carrega traços maragatos de desconfiança em autoridades externas. Aquele colega que é um gênio em construir alianças e resolver conflitos. Código chimango em ação. E o mais fascinante é que reconhecer essas programações pode melhorar drasticamente seus relacionamentos. Quando você entende que aquela pessoa teimosa não está sendo difícil por maldade, mas porque foi programada para questionar a autoridade, você consegue lidar com ela de forma muito mais eficaz. E quando percebe que aquela pessoa diplomática não está sendo falsa, mas sim seguindo um código de construção de harmonia, você aprende a valorizar essa habilidade. Então agora eu quero saber de você. Depois de tudo que ouviu, você se reconhece mais como maragato ou chimango? E mais importante, como isso explica suas escolhas de vida,
seus conflitos, suas vitórias. Escreve aí nos comentários qual código você carrega e conta uma situação onde isso ficou bem claro, porque quando a gente se entende melhor, consegue viver de forma mais autêntica e construir relacionamentos mais verdadeiros. E lembra, da próxima vez que você encontrar um gaúcho teimoso ou um gaúcho diplomático, você não está vendo apenas uma personalidade, você está vendo mais de 100 anos de programação psicológica em ação. E agora, você tem as chaves para decifrar esses códigos secretos que ainda moldam o jeito gaúcho de ser brasileiro.